Amados, nós estamos chegando próximo do final do ano e poucas semanas mais, muito obrigado, pastor Marcos, nós vamos estar começando um novo ano. Este ano o Senhor nos orientou e pausamos sobre chamados para fazer a diferença. Eu queria trazer o tema hoje de sendo a diferença. Há um versículo em Atos, capítulo 13, versículo 36, a parte A do versículo, numa versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: na verdade, Davi, no seu tempo, isso é um sinônimo de na sua geração, na sua época, cumpriu os planos de Deus. Olha que coisa linda. Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Isso é o que a gente pode chamar de alguém viver, passar por lutas, problemas, dificuldades. Qualquer um que estudar a palavra vai ver quantas batalhas Davi passou. Algumas semanas atrás eu trouxe uma mensagem sobre as estações na vida de Davi. Se você não assistiu, lhe aconselho depois, quando você tiver um tempinho, vá no Vida com Vida News, nosso canal do YouTube, e assista essa palavra, uma palavra muito edificadora, não porque eu a trouxe, mas porque me deixei ser usado por Deus. E quando a gente fica na mão dele, ele é bom, mesmo nas nossas imperfeições e fraquezas, ele nos usa. Amém? E me chama a atenção essa ideia de um homem que passou por tantas lutas, tantas dificuldades, teve perdas incríveis, impressionantes. O próprio filho se insurgiu contra Davi, tomando o seu trono, depois vindo a perder a própria vida, esse filho. Mas aqui está dizendo o seguinte: na verdade, porque muitas vezes você está passando por lutas, mas isso não é a verdade absoluta. Muitas vezes você está passando por dificuldades, é um fato, mas isso ainda não é a palavra final. E aqui ele estava dizendo assim, na verdade, é o apóstolo Paulo que está escrevendo, na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Ou seja, Davi viveu, mas não viveu em vão. Um tema como esse, chamados para fazer a diferença, não vai ocorrer. Eu não vou atender esse tema enquanto eu achar que eu preciso que outra pessoa faça a diferença por mim. Esse tema só funciona na minha vida, na sua vida, na nossa vida, quando nós entendermos que nós fomos chamados para nós sermos a diferença. Eu tenho que fazer diferença no meu lar. Eu tenho que fazer diferença na igreja que eu congrego. Eu tenho que fazer a diferença quando estou de férias. Eu tenho que fazer a diferença quando estou trabalhando. E você diz, por que eu tenho que fazer a diferença, pastor? Porque Jesus disse que nós éramos sal e luz. É impossível você temperar uma comida e você não sentir o sabor, a não ser que o sal esteja estragado, seja insípido. É o que Jesus diz. Também é impossível você acender uma luz e não ser percebida. Então você é luz, você é sal. Onde você entrar, é preciso que a presença de Jesus em você, que a luz de Jesus em você, que esse sal que tempera, esse sal que dá sabor, esse sal que conserva, esteja dentro de nós. Estamos vivendo num mundo caído, tempos difíceis, tempos complicadíssimos. E a igreja muitas vezes tem entendido a mensagem equivocadamente. A igreja tem entendido que nós vamos vencer se nós tivermos bons shows, bons eventos. A igreja não foi chamada para isso, queridos. A igreja foi chamada para fazer diferença lá fora. E essa diferença que a gente faz lá fora, ela também precisa ser feita aqui dentro, quando nos reunimos, quando temos salmos, quando temos hinos, quando temos cânticos, quando temos palavra de sabedoria,
para que quando você chegue na sua casa, que você fale com seus filhos, com seu cônjuge, haja essa marca de Cristo em você, haja essa diferença. Sabe, amados, o que é que muitas vezes nos impede disso? Eu queria falar rapidamente de pontos que nós precisamos de observar para não ficarmos paralisados, para não ficarmos estagnados. Por quê? Porque muitas vezes nós não cumprimos esse propósito de Deus na nossa vida porque a nossa atenção é retirada daquele local. É muito comum, muito mais comum do que você possa imaginar, na caminhada você esquecer do que foi que te motivou a começar a caminhada. Você um dia saiu do seu país de origem. Talvez tenhamos aqui entre nós já pessoas que nasceram aqui, que são americanos por nascimento, mas com certeza a grande maioria de nós somos imigrantes. E um dia você teve um desejo no seu coração de mudar de país, seja porque Deus falou com você, seja porque Ele usou alguém, seja porque você queria tentar uma outra coisa, não importa. Mas quando a gente chega num país como esse, é muito comum, na caminhada, as pessoas se perderem. Não só aqui, em qualquer lugar do mundo. E você diz, e por quê, pastor? Porque existem muitas luzes que nos faz confundir, nos tira o olhar daquele que um dia disse e continua dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Preciso que a gente entenda isso. Então, uma das coisas muito importantes é que de tempos em tempos aparecem estrelas fugazes, estrelas passageiras, que eu vou chamar de estrelas cadentes. Quantos aqui já viram no céu assim, de repente tem aquela estrela cadente, né? Ela é uma estrela que parece que está caminhando e ela deixa um rastro de luz. Já viram isso alguma vez, sim ou não? Não sei quantos já viram isso, né? Eu espero que você não tenha feito um pedido, né? Só tenha visto e diz, que legal, né? Porque aquela estrela cadente ela não tem poder de atender pedido algum. Na verdade, eu vou até tirar um pouco a poesia, vou desmistificar e dizer a você o que é aquilo. Elas não passam de um fenômeno luminoso que acontece na atmosfera terrestre, ocasionada pelo atrito entre corpos sólidos vindos do espaço, os chamados meteoritos, que são pedras espaciais que entram na atmosfera a uma velocidade de 250 mil quilômetros por hora. E se encandecem devido ao atrito. Isso ocorre a uma altura de aproximadamente 50 quilômetros da superfície da Terra. E dura apenas alguns segundos. Alguns desses corpos se desintegram e ionizam o ar, dando origem a um rastro luminoso. Mas, de fato, se trata de uma pedra vinda do espaço que fatalmente se desintegrará. Quando a gente tira o nosso olhar de Cristo e a gente começa a colocar em algumas estrelas cadentes que aparecem aqui, ali e acolá, você está colocando sua vista no nada, naquilo que se desmanchará. Brilha, chama atenção, queremos aquilo. Sabe, queridos, da mesma forma que acontece com esses meteoritos, a cada dia aparecem estrelas cadentes neste mundo e leva multidões a admirá-las. Quando Davi foi ungido rei, se passaram muitos anos até que ele subisse ao trono. Você diz, por que passou tanto tempo assim, pastor? Porque havia uma estrela cadente sentada no trono de Israel. O trono já era de Davi, mas tinha uma estrela cadente ocupando aquele trono. Está me entendendo, sim ou não? Deus tem um propósito para você. Paciência, tenha calma, vai chegar, não vai tardar. Amém, queridos? E como diz o versículo, mas se tardar, espere. E por que eu devo esperar? Porque não vai tardar. Não vai demorar, mas se demorar, espere, porque não vai demorar. Aí você diz, não é por que está demorando? Não, é porque
é preciso que as estrelas cadentes saiam da sua mente. Davi tem que entender que Saul não era o inimigo dele. Ele teve um chamado de Deus. Mas, às vezes, na caminhada, aparecem os Saús da vida, as estrelas cadentes da vida, que atrapalham o processo. Mas, escuta, Deus nunca perdeu o controle da situação. Se essa estrela cadente atrasou Davi, serviu para preparar Davi, para quando Davi assumisse aquele trono, ele também não se transformasse em uma estrela cadente. Como é que era essa estrela cadente, pastor? 1 Samuel 9 diz, ele tinha um filho chamado Saul, na flor da idade, e belo. Não havia entre os filhos de Israel outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo, ou seja, ele era alto, bonito, bacana. Quando Samuel viu a Saul, disse-lhe Jeová, eis o homem de quem eu te disse, este dominará sobre o meu povo. Então vamos lá, ele era bonito, famoso e rei. Parecia o modelo ideal para Davi seguir. Davi podia dizer, bem, se eu vou ser rei no lugar dele um dia, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a imitar Saul. Eu vou tentar aí fazer uns exercícios para crescer um pouco, porque Davi não era muito alto, não. Não era baixinho. Então, Davi podia dizer, puxa vida, eu preciso parecer um pouco aí com esse modelo aí belo, né? E sabe, queridos, aquele era um falso modelo de prosperidade. Você já ouviu falar em falso modelo de prosperidade? Eu não me perturbo com situações ou eventos que trazem uma prosperidade repentina. Prosperidade repentina é, na minha visão, uma prévia de alguma coisa que vai cair. É um edifício que foi construído rápido demais. Esqueceram dos alicerces. E, às vezes, são edifícios que são construídos com tijolos e com pedras que não pertencem àquele edifício. Foram emprestados, para dizer uma palavra mais bonita do que furtados. Deus tem uma prosperidade para você, mas a prosperidade verdadeira. Aquela que resiste aos dias de sol, bonito, e também resiste àqueles dias sombrios e escuros. Em 1 Samuel 16,14 dizia, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Uau! A estrela começou a se desintegrar. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. E você sabe qual é o fim de toda estrela cadente, queridos? É a idolatria e a feitiçaria. Com muita tristeza, com muito pesar, eu digo que nesses 40 e tantos anos de pastorado, eu vi muitos pastores que brilharam, que apareceram, que não fizeram discípulos, fizeram fãs. Pessoas que o admiravam, queriam tocar nele, tirar foto. Não estou nada contra que alguém tire foto, estou só dizendo. E você viu aquele homem, num certo momento, se desintegrar. E o fim de toda estrela cadente, quer dizer, a idolatria e a feitiçaria. Você fala, como é que é a idolatria, pastor? A pior idolatria que existe é a egolatria. É quando nós começamos a adorar a nós mesmos. A vaidade, a Bíblia diz que a vaidade precede a queda. E o orgulho, a ruína. 1 Samuel 28,7. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Olha, esse homem foi ungido por Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo.
E ele agora, num desespero, sem a presença de Deus, em vez de se arrepender, em vez de se humilhar, em vez de voltar, em vez de se quebrantar, ele diz, não, eu vou resolver isso à minha maneira. E aí ele diz isso. Busca uma mulher que tem um espírito de feiticeira para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. 1 Coríntios 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Quantos casamentos estão se desintegrando? Por quê, pastor? Porque estão olhando para estrelas cadentes. Olham para Hollywood, acham bonito aqueles casamentos caríssimos, aquelas limousines enormes. Diz, ai, como eu seria feliz se meu casamento fosse desse jeito. Queridos, isso é uma festa. Casamento é uma vida. Casar é todo dia um pouco. Agora, dia 12 de novembro, completou 44 anos que eu estou casando com a Rosana. E pasme, ela também está casando comigo. Então não sabe, você fala, mas não, 44, não, querido, não é 44, não, é todo dia. Quantas vezes na nossa vida, na nossa existência, não foram apontados casais, olha aquele casal ali, olha aquele casal ali, olha aquele casal ali. Mas nós não olhamos para aquele casal ali. Nós olhamos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você está num país que vai te dar muita oportunidade. Você crê nisso? E Deus vai te dar vontade de vencer. Amém? Porém, preste atenção, igreja. Cuidado com a ambição diabólica. Existe uma, por assim dizer, uma ambição normal no sentido de motivação, de você se levantar, de você não ser preguiçoso, de você trabalhar, de você ser excelente, de ter sobre você um espírito excelente, como teve com Daniel, como teve com tantos homens de Deus, como José, que aonde colocavam a mão, progredia, prosperava, porque eles temiam ao Senhor e eles faziam o seu trabalho com excelência, faziam direito e Deus fazia eles prosperarem. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando quando a gente começa a trocar hora por dólar e a família fica em segundo plano, a comunhão com os irmãos da igreja fica em segundo plano, o congregar fica em segundo plano. Nós tivemos 2 anos de pandemias. Eu estou dizendo tivemos porque eu sempre falo no passado, porque eu quero profetizar que isso vai passar em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas era impressionante, queridos, quando a gente começou com essa pandemia e quando a gente voltou a reunir, como irmãos tinham medo de reunir, muito medo para não pegar a pandemia, e eu entendo. Mas como a gente hoje em dia tem negócio de rede social, não sei se já ouviram falar de rede social. Já ouviram falar? Não. É Facebook, é Instagram. Já ouviram falar nesses assuntos? Quando eu falo rede, os nordestinos que estão aqui já pensam noutra rede, mas nem é essa que eu estou falando. Estou falando daquelas que um posta lá, né? A comida que vai comer, tira foto, bota a comida. Nunca vi assim um feijãozinho com arroz e uma farofinha e um bifezinho daquele do olhão, né? Nunca vi. É só um negócio bonito, não é legal? Então, esses irmãos que estavam muito cuidadosos sem vir congregar, eles não tinham tanto cuidado para ir ao restaurante, para ir para a praia, para ir para outros lugares. Foi quando eu entendi que esse vírus não atacava nesses lugares. Esse vírus ele tinha preferência para atacar na igreja. Aqui é que era o perigo, meu amigo. E eu descobri muitas coisas sobre esse vírus. Esse vírus em pé é um perigo. Estive no Brasil agora recentemente, todo mundo de máscara para todo canto. Você chega no restaurante, em pé, máscara. Agora, sentado, não tem problema nenhum. Pode tirar a máscara no restaurante, comer, conversar. Não é interessante isso, sim ou não? E você diz, mas por que tem essas coisas, pastor? É porque a gente não presta atenção a Romanos 12, 16, que diz assim, sede
unânimes entre vós. O que é que significa unânimes? Você acha que é o quê? Unidade. Um só coração. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Salmo 131 diz, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Olha que coisa linda, ele diz assim, eu já não sou. É porque antes ele era. A Bíblia não tem problema nenhum com isso. A Bíblia não tem problema nenhum que eu diga assim, eu pequei, eu errei, porque todos nós falhamos, sim ou não? Mas a Bíblia espera que eu não fique lá. Fui orgulhoso, mas Deus falou comigo. Deus quebrantou meu coração. E aí eu digo, ó Senhor, muito obrigado, porque eu já não sou orgulhoso. Por que você não é mais orgulhoso? Deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Então, eu estou dizendo aqui a você, até agora, duas coisas. Você está comigo aqui, sim ou não? Cuidado com os modelos que você elege. Cuidado para que uma ganância absurda não te leve para armadilhas, prisões, arapucas. Terceiro conselho. Cuidado com a escassez de planos. Você diz, mas pastor, não era para ser ambicioso. Eu estou dizendo que não é para ter uma ambição diabólica. Quando você não tem ambição diabólica, quando você não é orgulhoso, Deus vai colocar no teu coração ânimo, Deus vai colocar no teu coração encorajamento. Para quê? Para que você cumpra os planos que Ele tem para você, e são muitos. Então, cuidado com a escassez de planos. Lucas 14, 28 diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Coisas por impulso vão impedir você de fazer a diferença nessa geração. Você diz, por quê, pastor? Porque vai lhe colocar em maus lençóis, seja nos relacionamentos, seja na vida financeira, seja na vida profissional. Preguei aí, algum tempo atrás aqui sobre a necessidade da gente ter 3 estágios. Vou fazer algo, pare. Segunda coisa, pensa qual é o teu combate, que Paulo chamava de bom combate. Por último, decida e faça. Quando eu paro, eu vou orar. Quando eu penso no propósito de Deus para a minha vida, eu perfilo, eu alinho. Nem tudo que as pessoas me propõem são coisas boas. Se não, mas é uma coisa muito legal. A pessoa está me oferecendo aqui um carro que vale não sei quanto por quanto. Sim, mas eu tenho um bom combate, eu preciso desse carro. Esse carro é prioridade na minha casa, na minha vida. Eu já conversei com minha esposa, ela conversou comigo, nós temos outros propósitos. Então, aquilo que parece ser bom, às vezes é um desvio, não sei se me faço entender, compreende ou não? Então, é preciso que entendamos isso. Mas eu preciso de ter planos, planejar. Para onde você está levando sua família em 2022? Como é que você quer terminar 2022? Como é que você quer que esteja o relacionamento conjugal? Como é que você quer que esteja a sua vida profissional? Como é que você quer que esteja o seu chamado vocacional ou ainda ministerial? Você fala, mas como é que eu vou saber disso tudo? Planejando. Jesus está dizendo, você vai construir uma torre? Eu vou construir. Antes de construir, você faz o quê? Faz os cálculos. Às vezes é algo que você diz, eu vou fazer isso em 1 ano, e o Senhor diz, não. É muito mais prudente que você faça em 2, em 3. Vez por outros jovens aqui da igreja me ligam. Teve um que me ligou um dia desse, várias vezes. Ele vai casar, mas ele é bem cuidadoso, ele é bem meticuloso. E aí ele ligou para mim e disse, sabe, pastor, estou pensando, porque eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, eu estou pensando em adiar o casamento mais 6 meses, mais 1 ano, coisa assim desse tipo, para que essas coisas deem certo. Eu digo, você está calculando bem. Você é jovem, e até onde me consta o casamento é até que a morte os separe.
Não é verdade? É melhor calcular melhor e casar naquele momento onde eu já terminei isso, onde eu já estou fazendo aquilo, do que naquela paixão avassaladora. Casamos, oh, coisa linda, amém, queridos? Mas aí, com 3 meses, vamos ter que entregar o apartamento e ir para a casa de papai. Porque o que foi que aconteceu? Faltou planejamento, cálculos. Você diz, mas pastor, isso não tem fé. Olha o que diz a palavra em Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, é permitido, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Olha que seguro que Deus está te dando. Faz planos, terminou de fazer, entrega teus planos entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então aqui eu quero dar, são 3 pontos que eu quero advertir a mim e a você, para a gente se livrar disso, para que a gente não fique preso, atado. Eu quero fazer a diferença na minha geração, eu quero ser uma bênção onde eu entrar, eu quero que onde eu colocar minha mão prospere, mas muitas vezes não consigo. E por que não consegue? Porque estou olhando para modelos falidos, porque estou deixando me levar pela correnteza de uma multidão que é vamos atrás do ter, em detrimento do ser. E eu não sou contra que você tenha. Entenda isso 1000 vezes. Nós temos um Deus que é dono de tudo, inclusive da prata e do ouro. Mas tem que ter prioridade na vida. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder sua família, perder sua paz? Amém, meus amados? Mas agora eu quero ir para o lado positivo. Isso aí é para a gente ter cuidado. Você fala, qual é o lado positivo? Pontos a seguir. Se eu erro, porque eu escolho modelos errados, eu vou acertar se eu escolher modelos certos. Hebreus 12:2 me dá o modelo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso aqui não é uma história de derrota, isso aqui é uma história de vitória suprema. Aqui está dizendo que o seu Senhor, o seu Salvador, é verdade, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi crucificado, ele passou pelo vitupério, pela vergonha, isso é verdade, mas não é toda a verdade. Qual é toda a verdade, pastor? Toda a verdade é porque quando ele entrou naquele local chamado Hades, ele despojou os principados, os expôs publicamente no seu desfile de vitória. Aí no 3º dia não deu para suportar, explodiu, a morte não pôde contê-lo, ele vive, ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Esse é o modelo que o Senhor tem para você e para mim. Mas pastor, hoje eu estou passando uma luta tão grande. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Calma, calma, se humilha aí. Por quê, pastor? Porque no tempo certo, Ele vai te exaltar. E é muito diferente de quando Deus exalta ou quando eu me auto-exalto. Quando eu me auto-exalto, queridos, isso é um barco furado, isso é uma casa sem alicerce, isso é algo que cresce hoje, mas amanhã está no chão. Sabe, queridos, Jesus nunca aceitou isso. Jesus estava entrando lá em Jerusalém, no lombo de um jumentinho, e a multidão gritava, Hosana, 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 ao que vem em nome do Senhor. E essa multidão se preparou para ungí-lo rei. Jesus, não quis nada disso. Jesus não disse por impulso, ai que coisa linda, como eu sou querido, como eu sou apaixonado. Como as pessoas são apaixonadas por mim. Não, meus filhos, ele disse assim, não é isso não. Dias depois, essa multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. Solta Barrabás.
Então nós precisamos entender isso. Esse é nosso modelo. Qual é o modelo? Ele não cede a falsos elogios, ele não cede a bajulações. É aquele que não apenas é o autor da fé, mas ele é o consumador. Ele gera fé e ele faz com que essa fé seja consumada, ela produza algo, porque ele é o Logos de Deus, e na boca do Logos de Deus, a palavra que está lá é a palavra rema, é aquela palavra que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Jesus é o único que pode dar ao homem a verdadeira razão para viver, e poder para ser a diferença. Ninguém pode fazer isso. Eu sou imitador de Cristo, Paulo era imitador de Cristo. Paulo dizia a Timóteo, olha, se você quiser um modelo mais perto de você, eu estou aqui, porque eu sou imitador de Cristo. Então, se você me imitar, por tabela, você está imitando Cristo. Mas Paulo não tem o poder para gerar em Timóteo, gerar em mim. Eu não tenho esse poder para gerar em você, esse poder para a razão de viver. Você diz, por que não? Porque Jesus, o projeto dele é ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Existe um lugar que é holy ground, é terra santa. É quando você entra no lugar de oração, você e Deus. Gosto de orar com a minha esposa. Vez por outra oramos juntos. Mas ela tem o momento dela de oração e eu tenho o meu momento de oração. Esse é o momento que eu preciso conversar com aquele que cria, gera fé em mim, e não só gera essa fé, mas ele consuma, ele consolida, ele transforma essa fé em algo palpável. Amém? 2 Timóteo 1,13 diz, conserva o modelo de sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo a Timóteo, o seu discípulo, sabe as palavras que você escutou de mim? Sim, conserve essas palavras. Por quê? Porque essas palavras estão em Cristo Jesus, elas vêm de Cristo Jesus. Segundo ponto, meu amado irmão, minha amada irmã, você quer viver e não viver em vão? Sim ou não? Mas dá um sim com mais convicção. Deixa Deus criar em você uma sede e uma fome por Ele. Seja sedento e faminto por Deus. Há uma tendência humana de terceirizar. Preste atenção a isso. Quando Moisés retira o povo lá do Egito, que ele começa a caminhada, não sei se você lembra, quando ele subiu o monte, tinha trovões, tinha todo um show pirotécnico, era um negócio impressionante, tremia, fumegava, lembra dessa história? Está na Bíblia. E Moisés convidou o povo, vamos lá falar com Deus. O que é que o povo disse? Vamos terceirizar. Você vai, conversa à vontade, não tem pressa não. Quando você voltar, você conta a gente. Ai, queridos, como a gente tem esse hábito. Estou passando por uma luta. Eu quero já que alguém ore por mim. Você diz, é errado pedir oração? De jeito nenhum, é muito bom. Peça oração. Essa igreja tem um ministério de intercessão para orar. Nós somos os irmãos para orar um pelo outro. Mas isso não vai substituir a necessidade de você orar. Está entendendo, sim ou não? Eu acho ótima a pregação do pastor Júnior, vamos supor que seja assim, porque ele explica, a gente entende, como é gostoso. Bênção, glória a Deus, mas isso não vai poder estar no lugar de você ler a palavra, de você estudar. Para isso nós temos pequenos grupos, porque nos pequenos grupos podemos perguntar, podemos entender, podemos conversar, podemos dizer, eu estou com dúvida com relação a isso, você me acompanha sim ou não? Salmo 63:1 diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água.
Somente está dizendo assim, eu tenho sede de você. Quando a gente fica muito tempo sem conversar, eu tenho saudade. Eu tenho necessidade não de fazer aquela oração mecânica. Sabe aquela oração que a gente ora e fala, Senhor, tu sabes. Em nome de Jesus, amado, amém. Não, ele sabe, mas ele quer que você conte. A Bíblia diz que a gente deve contar ao Senhor as nossas necessidades. Conte a Ele suas necessidades. Lembre as promessas que eu lhe fiz. Mas por que o senhor quer que eu lhe lembre? O senhor está com amnésia? O senhor não está lembrando? Não, eu sei de tudinho, mas você precisa lembrar. Você precisa chegar para mim e dizer, você falou isso comigo, você disse isso. Naquele dia eu escutei o senhor falar isso. E eu continuo crendo, Senhor. Eu sei que o senhor tem teu tempo, mas eu quero te dizer que eu não esqueci. Eu não desisti. Eu não voltei atrás. Eu continuo crendo no que o Senhor me prometeu. Amém, queridos? Quando a gente começa a andar tudo isso, queridos, vai ter uma coisa sobrenatural que vai se transformar em natural. Você diz o que é? Você vai marcar a sua geração. A sua passagem não será em vão. Você vai impactar a sua geração, você vai deixar a sua marca. Quando a gente lê os primeiros versículos de Hebreus 11, eles descrevem a história de homens e mulheres que marcaram sua geração pela fé. E ele termina dizendo em 11:32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Diga assim, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Você acha que isso aqui é a descrição de um grupo de derrotados? Não. Isso aqui é a descrição dos nossos antepassados, aqueles que começaram essa corrida de bastão. Foram aqueles que viveram, mas não viveram em vão. Marcaram, deixaram sua marca. E Deus não te trouxe até aqui para voltar atrás. Deus não te trouxe até aqui simplesmente, única e exclusivamente para você trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, se endividar, e vamos trabalhar, e vamos gastar, e vamos se endividar, e depois nós vamos fazer o que mais? Vamos trabalhar. Não foi para isso que Deus trouxe você. Sim, Ele te deu trabalho, vai te dar trabalho, você vai prosperar. Amém, queridos? Mas tem muito mais que isso. Deus tem um projeto completo para você. Um projeto onde você vai poder viver e comer o melhor dessa terra. Deus não trouxe você até aqui para ser escravo. Deus trouxe você até aqui porque você é povo dele. E Ele deseja que você que escolheu a Ele como modelo, você possa dizer, eu quero ser um modelo para outros. Ouse falar isso. Eu quero ser um modelo para outros. Eu quero que as pessoas olhem para o meu casamento e se animem a ficar casados. Eu quero que meus filhos olhem para o nosso casamento e digam, vale muito a pena. Quero que meus netos olhem para o meu casamento e digam, uau, eles passam por lutas,
mas eles não largam mão do pacto que fizeram. É verdade na vida deles que é melhor que sejam dois, porque se um sente frio, o outro aquece. Se um tropeça, o outro levanta. Isso é possível porque eles estão com um cordão de 3 dobras. Jesus está presente. Não é por nós não temos essa capacitação, mas o Senhor nos dá. O Senhor nos enche do seu Espírito. Filipenses 3,17, tornai-vos todos os meus imitadores, irmãos, e observai aquele que assim andam conforme nos tendes por modelo. 1 Tessalonicenses 1,7, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 2 Tessalonicenses 3,9, não porque não tivéssemos o direito, mas para vos oferecer em nós um modelo que imitasseis. É importante entender isso. Tem gente olhando para você. Tem um ditado que muitas vezes eu gostei de repetir, que eu aprendi quando eu era muito jovem. E diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Seu filho está dizendo isso para você. O que você faz, papai, o que você faz, mamãe, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Eu quero concluir, meus amados. Davi e muitos outros homens e mulheres viveram a vida com uma única razão. Qual foi essa razão, pastor? Glorificar a Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Como resultado, eles cumpriram o propósito para o qual foram criados, impactaram sua geração, deixaram sua marca, e foram homens que eu posso afirmar pela palavra, que encontraram a verdadeira felicidade. Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você. Nós estamos terminando esse ano e vamos começar um novo ano, se assim Deus o permitir. É comum nesta época fazermos aquela lista. Já viu a lista do começo do ano? Né? Tem uma lista lá. Esse ano eu quero comprar isso, esse ano eu quero ver se termina esse curso. Às vezes, eu não sei se tem muito, mas eu quero emagrecer, tem sempre uma coisa assim, né? E tem uma lista aí que muitas vezes a gente faz, e eu não sou contra, faça a sua lista. Mas coloca assim, lá na primeira parte dela assim: esse ano eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero viver, mas não quero viver em vão. Eu quero marcar essa geração. Então, o Senhor me livra da ganância diabólica. Me livra de colocar meus olhos em estrelas cadentes que aparecem, chamam a atenção e logo depois se desvanecem. Isso tanto tem a ver com o mundo secular, como tem a ver com o mundo cristão. Peça ao Senhor para você ter a capacidade de olhar para Ele, autor e consumador da sua fé. E pela graça e misericórdia dEle, que transforme você e a sua casa no modelo para essa geração. Quero orar por você, amém? Pai amado, vem sobre nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Capacita-nos. Enche-nos de Ti, Senhor. Nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda, Senhor, a passar por essa vida, deixando aqui a marca que o Senhor tem impregnado no nosso coração. Nós Te pedimos assim, oramos e recebemos. O Senhor conhece cada um que está aqui, as lutas que estão passando, as batalhas que estão vivenciando. Meu Pai amado, enche esse coração de fé, enche esse coração de esperança, independente do que esteja passando, que receba hoje, Senhor, essa palavra de vitória. Em nome de Jesus nós oramos e o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus.